Com o passar dos anos, é natural que as nossas rotinas diárias comecem a mudar. À medida que envelhecemos, algumas tarefas que antes eram simples podem se tornar mais desafiadoras. Uma das áreas mais impactadas por essas mudanças é a higiene pessoal. Pode parecer algo básico, mas a falta de cuidado com a higiene pode afetar profundamente nossa saúde física e emocional. Em muitos casos, a dificuldade física de realizar tarefas cotidianas, como tomar banho ou escovar os dentes, pode ser um fator importante. A dor crônica, a fadiga ou até mesmo a falta de mobilidade podem tornar essas atividades mais difíceis e cansativas. Além disso, muitos idosos enfrentam desafios emocionais, como depressão ou solidão, que podem diminuir a motivação para cuidar de si mesmos. E o que começa como uma pequena negligência pode se transformar em um ciclo de descuido que muitas vezes nem percebemos. A falta de higiene pode resultar em odores corporais desagradáveis, roupas sujas ou mal cuidadas, e até riscos de infecção. Isso pode afetar não só a nossa saúde, mas também a maneira como os outros nos percebem e nos tratam. A aparência de desleixo, que pode ser uma consequência direta da falta de higiene, pode fazer com que as pessoas ao nosso redor se sintam desconfortáveis. Mas o impacto da falta de higiene não se limita à aparência. O mais importante é que ela pode afetar a nossa saúde. A higiene inadequada pode aumentar o risco de infecções, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida ou doenças pré-existentes. A falta de cuidados pessoais não é apenas uma questão estética, mas também uma questão de bem-estar e qualidade de vida. Por isso, é fundamental que tanto os idosos quanto seus cuidadores fiquem atentos a essa questão. Uma higiene pessoal adequada é essencial para garantir a nossa saúde física e emocional, além de proporcionar uma sensação de bem-estar e autonomia. Agora, vamos falar sobre outro comportamento comum que, com o tempo, pode se tornar uma armadilha: a tendência de reclamar de tudo. À medida que envelhecemos, nossas perspectivas sobre o mundo podem se tornar mais críticas. Isso é algo bastante comum quando passamos por tantas experiências de vida. É natural que comecemos a observar o mundo de maneira mais atenta, às vezes mais exigente. E o que começa como uma crítica pontual ou uma reclamação sobre algo que não gostamos, pode, com o tempo, se transformar em um hábito. Reclamar do governo, do clima, da tecnologia, ou até mesmo das escolhas de vida dos mais jovens, pode ser um reflexo de como as experiências que tivemos nos moldam. No entanto, essa prática constante de reclamar não é apenas negativa para quem nos ouve, mas também para a nossa própria saúde mental. À medida que nos focamos no que não está funcionando, podemos perder a capacidade de ver as coisas boas ao nosso redor. Esse tipo de comportamento pode ser especialmente prejudicial em relações familiares, como com filhos e netos. O ato de reclamar sem parar pode criar um ambiente negativo, que pode afastar as pessoas. Em vez de engajar em conversas construtivas, em que buscamos soluções, acabamos criando um espaço de tensão e frustração. E esse desgaste acaba afetando a nossa convivência e até mesmo a nossa própria percepção de vida. É claro que não podemos esperar que tudo seja perfeito e que nossas críticas sejam sempre positivas. No entanto, o importante é saber quando a reclamação se torna excessiva. A chave está em direcionar nossas observações de forma mais construtiva. Em vez de nos fixarmos apenas no que não funciona, é mais saudável tentar enxergar o lado positivo das situações. Adotar uma postura mais equilibrada, com menos críticas e mais
aceitação. Pode não só melhorar nossa saúde mental, mas também fortalecer nossas relações com as pessoas ao nosso redor. Ao invés de reclamar de tudo, por que não focar no que realmente importa e cultivar o que nos faz bem? Agora, falando em comunicação, o que você diria de quem tenta dominar uma conversa sem dar espaço para os outros? Vamos explorar essa dinâmica mais de perto. Outro comportamento comum à medida que envelhecemos é a tendência de dominar as conversas. Muitas vezes, isso acontece de forma inconsciente. Com a bagagem de experiências que acumulamos ao longo dos anos, é natural que tenhamos a necessidade de compartilhar nossa sabedoria e nossas histórias. Afinal, temos muito a oferecer, certo? O problema é que ao fazermos isso de forma excessiva, podemos acabar interrompendo os outros ou até mesmo impondo nossas opiniões. Quando isso ocorre, não só estamos afastando a chance de aprender com os outros, como também estamos criando um ambiente em que a comunicação se torna unidirecional. Isso pode gerar frustração nas pessoas ao nosso redor, especialmente nas gerações mais jovens. É importante lembrar que a comunicação deve ser sempre um diálogo, e não um monólogo. Não se trata apenas de expressarmos nossas ideias, mas de estarmos abertos a ouvir os outros, de nos interessarmos por suas experiências e perspectivas. Isso fortalece os laços afetivos e faz com que nos sintamos mais conectados às pessoas ao nosso redor, seja na família, com amigos ou até mesmo com colegas. Uma das melhores maneiras de evitar cair na armadilha de dominar a conversa é fazer perguntas abertas, que incentivem os outros a compartilhar seus próprios pensamentos. Quando demonstramos um interesse genuíno pelo que os outros têm a dizer, criamos um ambiente de respeito mútuo. Além disso, ao permitir que os outros se expressem, nos enriquecemos com novas ideias e perspectivas. É claro que as histórias de vida e a sabedoria adquirida ao longo dos anos são valiosas, mas elas não devem ser usadas como uma forma de desvalorizar ou monopolizar as conversas. Ao contrário, devemos permitir que o diálogo seja fluido, compartilhado e respeitoso, dando espaço para todos expressarem suas opiniões. Agora, falando em respeito, é interessante observar como, muitas vezes, passamos a exigir respeito apenas por causa da nossa idade. Vamos falar sobre isso no próximo capítulo. Com o passar dos anos, a sensação de que merecemos respeito automaticamente pode surgir. Afinal, a experiência de vida nos ensina muitas coisas, e essa sabedoria pode gerar a expectativa de que seremos tratados de forma especial por causa da nossa idade. No entanto, essa ideia de que o respeito deve ser dado apenas com base no número de anos vividos pode criar um obstáculo significativo nas nossas relações. Embora em muitas culturas a velhice seja associada à sabedoria, ao conhecimento e à autoridade, o respeito não é algo que deve ser exigido sem a devida reciprocidade. O respeito genuíno é conquistado através das nossas atitudes, da maneira como tratamos os outros e da nossa capacidade de ouvir e valorizar as opiniões alheias. Quando exigimos respeito sem demonstrá-lo, podemos gerar tensões nas relações, especialmente dentro da família. Os mais jovens muitas vezes se sentem pressionados ou incompreendidos ao se depararem com um comportamento que exige deferência apenas por causa da idade. Isso pode criar uma sensação de desconexão, em que as gerações mais novas sentem que suas opiniões não são ouvidas ou respeitadas. Para fortalecer as relações, é fundamental cultivar o respeito mútuo. Isso significa ouvir as opiniões e decisões dos outros, entender suas necessidades
e tratá-los com dignidade. O respeito é algo que se constrói com ações e com a maneira como nos relacionamos com os outros, não apenas com base na nossa experiência de vida. Demonstrar que valorizamos as perspectivas dos outros, independentemente da idade, cria um ambiente de empatia e compreensão. E é nesse espaço de respeito mútuo que as relações intergeracionais podem prosperar. Agora que falamos sobre o respeito, vamos abordar outro comportamento que pode surgir com a idade: a tendência de minimizar as experiências dos outros, especialmente as das gerações mais jovens. No próximo capítulo, vamos discutir o impacto disso. À medida que acumulamos mais anos e vivências, é comum começarmos a perceber o mundo de uma forma particular, muitas vezes com uma visão mais ampla das situações. Com isso, pode surgir a tendência de desconsiderar as experiências e dificuldades das pessoas mais jovens, como se as vivências dessas gerações fossem menores ou até irrelevantes em comparação com as nossas. No entanto, esse comportamento pode ser profundamente prejudicial. Quando minimizamos as experiências de outros, negamos a validação dos sentimentos e das dificuldades que eles estão enfrentando, o que pode parecer trivial para nós, devido à nossa bagagem de vida, pode ser um grande desafio para os outros, especialmente para os mais jovens, que estão apenas começando a moldar suas próprias trajetórias. É importante lembrar que cada fase da vida tem suas próprias lutas e desafios. Embora a nossa experiência seja valiosa, ela não deve ser usada para desmerecer os problemas dos outros. Validar as emoções e as vivências de quem nos cerca é fundamental para criar uma conexão verdadeira e de apoio mútuo. Quando demonstramos compreensão e respeito pelos sentimentos dos outros, independentemente da idade ou da fase da vida em que se encontram, fortalecemos as relações e construímos um ambiente de empatia. Ao minimizar as experiências alheias, também estamos perdendo uma grande oportunidade de aprender e crescer. Cada geração tem suas próprias perspectivas, desafios e formas de encarar o mundo. E é essa diversidade de pontos de vista que torna as nossas interações mais ricas e significativas. Agora que refletimos sobre como as nossas atitudes podem afetar as relações, é hora de abordar um comportamento que, infelizmente, se tornou bastante comum: a crítica excessiva aos jovens. Vamos entender mais sobre isso no próximo capítulo. Com o passar dos anos, muitos de nós, com boas intenções, caímos na armadilha de criticar excessivamente as escolhas, comportamentos e valores dos mais jovens. Essa crítica, muitas vezes, vem de um lugar de preocupação, ou até de um desejo de transmitir a sabedoria adquirida ao longo da vida. Porém, a crítica constante pode gerar um impacto negativo nas relações, criando barreiras entre as gerações. Quando criticamos demais os jovens, podemos passar a mensagem de que suas escolhas são erradas, ou que não estamos dispostos a compreender o seu ponto de vista. Isso pode gerar ressentimento e afastamento. Afinal, ninguém gosta de sentir que está sendo constantemente julgado. E isso é ainda mais evidente quando se trata de filhos, netos, ou até mesmo amigos mais jovens. O mais interessante é que, muitas vezes, as críticas feitas não são compreendidas da maneira que gostaríamos. O que pensamos ser um conselho valioso pode ser interpretado como uma forma de rejeição ou como um ataque ao estilo de vida atual. Os jovens de hoje enfrentam uma realidade muito diferente da nossa, com desafios que talvez não possamos totalmente compreender. O mundo mudou e as formas de encarar a vida também mudaram. Em vez de criticar, o ideal é apoiar, oferecer orientação e estar disposto
a ouvir. A crítica excessiva pode prejudicar a autoestima e a confiança dos mais jovens. Em vez de criar um ambiente de aprendizado e troca, ela pode resultar em um espaço de frustração e desconfiança. Uma abordagem mais equilibrada e compreensiva é essencial para que possamos construir pontes entre as gerações. Em vez de levantar muros, o segredo para melhorar essa dinâmica é cultivar a paciência e o entendimento. Em vez de julgar, devemos buscar ajudar com empatia e respeito pelas escolhas e desafios dos outros. O diálogo construtivo, baseado no respeito mútuo, é o caminho para uma convivência saudável e enriquecedora entre as gerações. Agora, um outro erro muito comum é a tendência de viver no passado, algo que muitos de nós, em algum momento, podemos cair. Vamos explorar esse comportamento no próximo capítulo. À medida que envelhecemos, muitas vezes nos vemos nostálgicos, lembrando com carinho dos tempos antigos. É natural valorizar as boas memórias e querer compartilhar histórias de momentos marcantes. No entanto, é importante estarmos atentos para não cairmos na armadilha de viver apenas no passado, quando nos apegamos excessivamente a como as coisas eram melhores no passado. Podemos nos distanciar das oportunidades e experiências que o presente tem a oferecer. Isso não significa esquecer ou desvalorizar as memórias que moldaram nossa vida, mas sim evitar que essas lembranças se tornem uma forma de rejeitar o presente. Ao focarmos exclusivamente no que passou, podemos perder o contato com a evolução do mundo à nossa volta. O mundo está em constante transformação. Novas ideias, novas tecnologias e novas formas de vida estão sempre surgindo. Para viver plenamente, é fundamental manter uma postura aberta para essas mudanças, sem perder o valor do que já vivemos, mas também sem deixar que o passado nos prenda. O equilíbrio entre apreciar as memórias e estar presente no agora é crucial. Viver no passado pode criar um ambiente de desconexão, principalmente com as gerações mais jovens, quando nos apegamos ao passado de maneira excessiva. Os mais jovens podem sentir que não estamos dispostos a compreender o momento atual e suas próprias experiências. Eles podem até se sentir desvalorizados ao verem que os desafios e realizações deles não são reconhecidos ou respeitados. Para cultivar relações saudáveis e duradouras, precisamos aprender a equilibrar o passado com o presente. Podemos compartilhar nossas memórias, sem deixar que elas nos impeçam de aproveitar as novas experiências. Dessa forma, conseguimos nos conectar com as gerações mais novas e, ao mesmo tempo, preservar nossa história de vida. Agora, vamos falar sobre um comportamento que é comum entre muitas pessoas idosas, mas que pode ter um impacto negativo na saúde emocional e física: a recusa de ajuda. Vamos abordar isso no próximo capítulo. À medida que envelhecemos, um dos comportamentos mais comuns, mas também prejudiciais, é a recusa de ajuda. Muitos de nós, por orgulho ou medo de perder a independência, resistimos à assistência de familiares ou amigos. Isso pode acontecer por diversas razões: o desejo de continuar sendo autossuficiente, o receio de ser um fardo para os outros, ou simplesmente o medo de admitir que precisamos de apoio. No entanto, recusar ajuda constantemente pode ter sérias consequências, tanto para a saúde emocional quanto física. Às vezes, pequenos gestos de ajuda, como aceitar que alguém nos acompanhe em tarefas simples do dia a dia, podem fazer toda a diferença para nossa qualidade de vida. Quando recusamos ajuda, podemos estar colocando nossa saúde em risco, pois tarefas que antes eram fáceis
podem se tornar desafiadoras com a idade. Além disso, essa recusa pode gerar frustrações nos nossos entes queridos, que, ao tentarem ajudar, podem se sentir rejeitados ou desvalorizados. Essa tensão pode prejudicar o relacionamento e até levar ao afastamento emocional. Ao não aceitar a ajuda que é oferecida, podemos também nos isolar emocionalmente, o que piora a nossa sensação de solidão. Aceitar ajuda não significa perder a dignidade ou a autonomia. Ao contrário, isso demonstra uma enorme sabedoria e coragem, pois reconhece que todos nós em algum momento precisamos de suporte, e esse suporte pode vir de diferentes formas: ajuda física, emocional, ou até mesmo de um simples gesto de carinho e atenção. É importante entender que, ao aceitar a ajuda, também estamos permitindo que outros se sintam úteis e valorizados. A troca de apoio e cuidado fortalece os laços familiares e de amizade, criando uma rede de suporte mútuo que é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Agora que falamos sobre a importância de aceitar ajuda, é hora de abordar um comportamento que pode ser particularmente prejudicial à saúde mental: o isolamento social. Vamos explorar isso no próximo capítulo. O isolamento social é um dos maiores desafios que muitas pessoas idosas enfrentam. À medida que envelhecemos, é comum que certas situações de vida, como a aposentadoria, a perda de entes queridos, ou até limitações físicas, resultem em uma redução significativa das nossas interações sociais. Porém, em alguns casos, a escolha de se isolar ainda é mais presente do que gostaríamos de admitir. Este comportamento de se afastar, muitas vezes, tem raízes no medo de ser um fardo para os outros, no cansaço de manter relações, ou até mesmo na crença de que as novas gerações não têm mais tempo ou interesse para se conectar conosco. No entanto, o isolamento pode ter consequências devastadoras para nossa saúde mental e emocional. Ficar sozinho pode, em muitas situações, levar à depressão, ansiedade e até mesmo ao agravamento de problemas de saúde física. Quando não temos estímulos sociais, mentais e emocionais suficientes, o declínio cognitivo pode ser acelerado. Atividades simples, como conversar, jogar jogos de tabuleiro ou mesmo participar de encontros familiares ou comunitários, ajudam a manter nossa mente ativa e nosso espírito elevado. Além disso, o isolamento pode dificultar o autocuidado, já que a falta de interação social pode diminuir nossa motivação para manter hábitos saudáveis, como a prática de exercícios ou o simples ato de cuidar da nossa higiene pessoal. Por isso, manter-se conectado com amigos e familiares, participar de atividades sociais e até buscar novos círculos de amizade ou de grupos de interesse pode ser vital para o bem-estar a longo prazo. É importante destacar que muitas vezes a solidão pode ser silenciosa e gradual. Começa com pequenos afastamentos, mas aos poucos ela vai se tornando mais profunda e difícil de superar. Buscar ajuda e apoio, seja de um amigo, um membro da família, ou até de profissionais de saúde mental, pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Agora, ao pensarmos no impacto do isolamento, é importante também refletirmos sobre os aspectos práticos e emocionais que cercam essa fase da vida. No próximo capítulo, vamos explorar mais sobre a importância de como buscamos, ou não, fazer ajustes em nosso comportamento à medida que envelhecemos. À medida que envelhecemos, é natural que as mudanças no corpo e na mente impactem nossas rotinas e comportamentos. No entanto, é fundamental que, ao envelhecer, também ajustemos nossas atitudes
e nossa forma de interagir com o mundo ao nosso redor. A adaptação constante é a chave para mantermos uma boa qualidade de vida e para preservar relações saudáveis. Um dos erros mais comuns é insistir em comportamentos ou padrões de vida que já não servem mais ou que não são mais adequados às novas necessidades. Ao nos agarrarmos a comportamentos do passado ou ignorarmos as limitações que surgem com o tempo, podemos criar uma realidade onde as dificuldades são ampliadas. Em vez de enxergar a necessidade de mudar como algo negativo, devemos vê-la como uma oportunidade para melhorar nossa vida, tanto no aspecto físico quanto emocional. Por exemplo, podemos achar que não precisamos mais de cuidados médicos regulares, ou que a prática de atividades físicas não é mais importante. Esse tipo de pensamento pode ser perigoso. É essencial mantermos o acompanhamento médico e a prática de exercícios físicos, mesmo que adaptados à nossa idade e condição. A mudança de hábitos é muitas vezes necessária para a manutenção de uma boa saúde e para nos sentirmos mais vivos e motivados. Além disso, ajustar nossos comportamentos sociais também é crucial. Muitas vezes, pode ser fácil nos tornarmos mais reclusos ou resistentes a novas formas de interação, especialmente com as gerações mais jovens. Mas o ato de aprender e crescer junto com os outros, aceitar a mudança e permanecer aberto ao novo, são atitudes que enriquecem não só nossas vidas, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Por fim, o envelhecimento não é um fim, mas um novo capítulo. Ao ajustarmos nossas atitudes de forma positiva, podemos não apenas melhorar nossa própria experiência de vida, mas também construir relações mais fortes, baseadas em respeito e compreensão mútua. O processo de envelhecer é uma oportunidade de transformação, e não de estagnação. Aceitar isso é o primeiro passo para continuar a viver plenamente. Agora, vamos refletir sobre as lições e atitudes que discutimos ao longo deste vídeo, no nosso encerramento, onde faremos uma análise final sobre como melhorar a qualidade de vida e os relacionamentos enquanto envelhecemos. Ao longo deste vídeo, exploramos 10 comportamentos que muitas vezes surgem de forma quase imperceptível à medida que envelhecemos. Como vimos, esses comportamentos podem afetar nossa qualidade de vida e, mais importante, nossas relações com as pessoas ao nosso redor. A boa notícia é que, ao reconhecermos esses erros, podemos fazer ajustes positivos, que não só melhoram nossa saúde emocional e física, mas também contribuem para o fortalecimento dos laços familiares e sociais. A ideia não é buscar a perfeição, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre o que já vivemos e as mudanças que o envelhecimento traz. Devemos aprender a valorizar o presente, sem deixar que o passado nos prenda, e abraçar as oportunidades que a vida nos oferece, mesmo em fases mais avançadas. A reflexão e o ajuste de comportamentos não significam perder nossa essência, mas sim adaptar-nos para continuar vivendo de forma plena e rica, aproveitando todas as oportunidades que a vida tem para oferecer. Agora, se você chegou até aqui, reflita um pouco sobre os comportamentos que discutimos. Pergunte-se: o que você pode melhorar? O que você pode fazer para tornar seus relacionamentos mais saudáveis e sua qualidade de vida melhor? O envelhecimento é uma jornada que todos enfrentamos, mas com as atitudes certas, podemos fazer dela uma fase rica, gratificante e cheia de aprendizado. Se você gostou deste vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda a espalhar o conhecimento e a reflexão
sobre como viver uma vida mais saudável e significativa enquanto envelhecemos. E, como sempre, se você tiver sugestões ou perguntas, deixe um comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber como você lida com essas questões no seu dia a dia. Vamos juntos continuar aprendendo e compartilhando experiências que podem fazer a diferença na vida de todos nós.